Mexer com espíritos, nem sempre a coisa acaba bem. Hoje, nesse vídeo, eu vou contar para vocês um acontecimento que envolve a minha amiga, ela é médium também, e ela recebia os guias na casa dela. Então, vocês veem que é uma coisa séria, porque o lugar não era adequado para isso. E eu vou trazer mais detalhes aqui. Lembrando vocês que pode ser que quem é médium e tem o hábito de receber espíritos, gente, aqui é o relato que eu vou trazer da minha amiga e eu também vou falar um pouco da minha experiência com essa coisa de receber os guias espirituais em casa para dar consulta e a coisa ficar feia. Agora, se você acha que não tem nenhum problema, se você quer continuar fazendo isso, faça. Sabe, eu não estou aqui para dizer o que você deve ou não fazer. Eu estou contando as minhas experiências e experiências de pessoas que envolvem o mundo espiritual. Bom, e o assunto de hoje nesse vídeo vai ser: ela abriu um portal para o além. Sim, gente, não deixa de ser um portal aberto. Eu vou contar estes acontecimentos em detalhes aqui para vocês. Então, lembrando, reforçando também o pedido, eu peço que você se inscreva, curte e compartilhe o vídeo. E vamos para este acontecimento que foi bastante complicado. Bom, como eu já falei para vocês, a minha amiga, ela é médium também. Ela é médium e ela não trabalhava em terreiro de umbanda, nada. Ela desenvolveu a mediunidade em casa, acompanhada, né, de uma pessoa que entendia essa coisa do mundo espiritual. Então, ela desenvolveu a mediunidade, não foi dentro de um terreiro, foi na casa desta pessoa. E ela nunca frequentou terreiro, nunca trabalhou em terreiro. E eu já conhecia esta pessoa, que é minha amiga, há muitos anos. Só que ela nunca tocou nesse assunto de ser médium ou não. Ela sabia de mim, né? Porque eu falei, um dia ela perguntou que religião eu era, e na época eu frequentava o terreiro de Umbanda. Então eu falei, eu estou no terreiro, estou desenvolvendo a minha mediunidade e tal. E ela não falou nada dela. Bom, o tempo passou e a gente se via assim muito pouco. E nenhuma dessas vezes ela ligou para mim e ela falou que ela ia receber umas duas amigas dela na casa dela à noite. Se eu quisesse ir lá tomar um chá, conversar, que eu estaria convidada. E eu então decidi ir, uma vez que não tinha nada para fazer à noite, era no meio da semana isso, e eu decidi então ir para a casa dela. E eu fui, chegando lá, a gente conversou, a gente bateu um papo, fazia um tempo que a gente não se via, não conversava, então a gente bateu um papo, tudo. E ficamos assim 20 minutos na conversa, e de repente eu vi que tinha umas coisas na mesa ali e tudo, mas eu fiquei na minha, não falei nada. De repente ela falou que ia receber então os guias dela para a gente perguntar o que a gente quisesse da vida da gente, né? O que iria acontecer e tudo mais, tirar dúvidas, querer saber um pouco do futuro. Então ela falou que ela iria receber os guias e a gente poderia então fazer uma consulta, perguntar da gente de trabalho, namoro e tudo mais. Eu não esperava por aquilo, eu não sabia que ela era médium, né? Eu não esperava por aquilo, gente, no sentido dessa sessão de receber
os guias espirituais. Eu achei que a gente ia conversar, ficar bastante tempo conversando, e não foi. Foi 20 minutos só, e depois ela já falou que iria receber os guias. Então, por isso que eu falo que eu não esperava por aquilo. Bom, ela recebeu, então, os guias. Embora ela nunca frequentou um terreiro de Umbanda, mas as entidades, né, os guias espirituais, era de terreiro, né? Então, Pombagira, Exu e tudo mais. E nessa noite, ela iria receber, então, a pombagira dela. Recebeu, riscou ponto, ela fez o ponto riscado no chão, e a pombagira veio, tudo, né? Conversou com a gente. A pombagira me perguntou se eu queria saber alguma coisa da minha vida, do meu futuro, né? Namoro e tudo. Eu falei que não. Muito obrigada. Eu agradeci ela, eu não quis saber de nada da minha vida. E as outras duas amigas dela perguntaram, né, coisas relacionadas a trabalho, a casamento, a namoro. Só eu que não quis saber de nada. As duas, então, se consultaram e, gente, depois que essa consulta acabou, mas eu tive uma dor de cabeça, assim, muito forte, sabe? Durante a sessão ali de atender as amigas dela na consulta, né? A pombagira dando consulta. Lembrando vocês que a pombagira riscou o ponto no chão. Ela traçou o ponto riscado ali. E quando se faz isso, a gente sabe que é um portal que se abre para o mundo espiritual. Então, a pombagira dela, ao fazer o ponto riscado no chão, ela automaticamente abriu-se um portal para a espiritualidade, para o mundo dos espíritos. E a gente sabe também que receber guias espirituais, receber espíritos na casa da gente não é o lugar apropriado, não é recomendado, não é certo. Por quê? Porque não é o lugar onde se tem proteção espiritual. Quando você recebe os seus guias, espíritos, você e sua casa ficam vulneráveis a ataques espirituais, inclusive a gente que é médium. Então, além da casa ficar vulnerável, a gente também fica. E então é recomendado que não se receba os guias espirituais, que não se receba espíritos em casa, por causa dessa questão de abrir esse portal para o além. E ela recebeu e tudo, e no meio da consulta, então, aquela dor de cabeça, assim, absurda. Eu senti muita dor de cabeça, o corpo pesado, muito pesado, e muito cansada, sabe? Eu fiquei muito cansada e eu posso dizer que fraca, né? Energeticamente, eu perdi muita energia naquilo ali, naquela situação. E isso tudo no meio da consulta, tá, gente? No meio da consulta, e eu passei mal, e foi aonde, então, eu vi pela vidência que havia na casa dela mais de 25 espíritos. Vocês acreditam num negócio desse? Mais de 25 espíritos ali. Ou seja, a casa repleta de espíritos, né? E isso é péssimo para a gente. É péssimo para a casa da gente. E eu vi isso durante a consulta da pombagira com essas duas moças. E no meio dessa consulta eu tive essa evidência, então, na casa dela, né? Além de passar mal, eu ainda tive a evidência de ver todos esses espíritos. E a sessão correu, o atendimento terminou, e quando o atendimento terminou, ela perguntou o que eu achei, se eu gostei. Eu falei que eu não
me consultei, eu não quis saber nada, não perguntei nada para a pombagira dela, porque eu não quis, eu não tive curiosidade de saber nada, né? Então, eu falei que eu não me consultei. E eu toquei, gente, nesse assunto, sabe? Nesse assunto da vidência, do que eu tinha visto ali. Eu, como médium, e a minha experiência dentro do terreiro e também buscando conhecimento, né, sobre essa questão de receber ou não espíritos dentro de casa, eu falei para ela o que eu vi e como eu estava me sentindo depois daquela consulta, né? Cansada, com muita dor de cabeça, fraca, energeticamente eu tinha perdido todas as energias. Então eu relatei isso para ela. E quando eu falei que eu havia visto mais de 25 espíritos na casa dela, ela levou um choque, ela caiu para trás. E eu falei para ela que não era recomendado a fazer aquilo, a receber os guias espirituais na casa, pela questão de não ter um, uma proteção maior, né, na casa da gente, por não ser um lugar apropriado para receber espíritos. E também, quando se risca ou não um ponto no chão, você abre um portal. Independente de ter ponto riscado ou não, gente, independente disso, a partir do momento que você entra nessa comunicação com o espírito e você recebe, você fica vulnerável e tua casa fica vulnerável a ataques e a presença de vários espíritos. Mesmo seus guias estando ali, mesmo seus guias te protegendo, isso não significa que você está segura. Você está sim vulnerável a ataques espirituais. Eu falo isso porque eu recebi ataques espirituais. Assim como a minha amiga, eu também fazia isso na minha casa. Eu recebia meus guias espirituais. E a minha vida virou um inferno, mas isso é assunto para um outro vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, contando essa minha experiência, né, de receber os meus guias também em casa. Eu vou trazer isso em detalhes no outro vídeo, mas voltando no caso da minha amiga, então eu falei aquilo para ela. Eu achei que eu deveria falar. Eu achei que eu deveria falar pelo conhecimento que eu tinha e pelas coisas que eu sabia que não eram favoráveis para a gente, para a casa da gente. E vocês podem até me perguntar, mas e a sua amiga? O que ela achou disso? O que ela achou de você falar? Ela não achou que você foi invasiva? Ela não ficou chateada? Olha, gente, eu não sei se ela ficou chateada. Invasiva, eu creio que eu não fui, porque assim como eu sou médium e ela também é, eu quis passar para ela o que eu já tinha aprendido, né? E a minha própria experiência de também receber guias espirituais em casa e levar a pior. Então, eu, como médium, eu achei que eu deveria, sim, passar isso para ela, né? Essa informação. E agora vocês me perguntam, ela continua recebendo? Como que ela ficou com você depois do que você falou? Sinceramente, gente, eu não sei se ela ficou chateada comigo. Nunca mais ela falou comigo e acabou o relato.